Alô, minha gente, Luiz Antônio Simas, mais um videozinho no nosso canal sobre cultura popular brasileira. E hoje eu quero falar sobre um tema que mobiliza muita gente, cultura ligada a futebol. E aí eu quero começar dizendo o seguinte, contando uma história. Em 1970, o Brasil estava muito mobilizado pela realização da Copa do Mundo no México. Era o auge da ditadura militar, um período muito pesado, os anos de chumbo, e ao mesmo tempo a economia crescia pra cacete, era a época do milagre econômico, milagre brasileiro, né? Aqueles slogans da ditadura, pra frente Brasil, ninguém segura esse país, o gigante despertou, uma opção de coisa. E a ditadura militar, o governo era do Médici, ela começa a se aproximar bastante do futebol, com o objetivo, inclusive, de usar o futebol como um mote de propaganda da grandeza do regime e do crescimento da economia do país. Naquele ano de 70, começaram a aparecer algumas coisas no clima de euforia da Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Aparece o quichute, o calçado que marcou gerações de brasileiros. Eu tive meu quichute, aquele solado de borracha com trava, né? Parecia uma chuteira. Eu amarrava o quichute na canela. O quichute fez um sucesso enorme. Ali surgiu uma bola chamada bola dente de leite, que a garotada adorava. E em 70 surgiu a loteria esportiva. Eu não acompanhei essa Copa de 70, né? Eu não vi a Copa do Mundo de 1970, mas quem viu diz que a euforia pela Copa se confundia também com a euforia pela criação da loteria, porque quem entendia de futebol, ou seja, todos os brasileiros acham que entendem, achava que ia ficar rico, ia ganhar na loteria, né? E seria uma moleza. E não é assim, né? A loteria mostrou que o negócio era brabo, que era difícil e tal. Mas a loteria esportiva acabou fazendo também os seus milionários. E é curioso porque um dos primeiros milionários, o cara ficou milionário com a loteria esportiva, teste na 242, por aí, foi um cara chamado Miron, que não entendia nada de futebol. Eu lembro do meu pai, que gosta de futebol, enfurecido, porque ele achou que ia ganhar a loteria, nunca ganhou, e o Miron chega e ganha. E o Miron ganhou num teste que foi uma verdadeira savana, cheia de zebra. Nesse teste, né, em que o Miron acerta, ganha os 13 pontos, aconteceu, por exemplo, dentre outros resultados estranhos, um resultado inacreditável. O Vasco tinha sido campeão brasileiro de 74. Esse teste foi em 75. E o Vasco, em 75, estava estreando no Brasileirão contra o América de Natal, jogando em casa em São Januário. O América de Natal ganha do Vasco, 2-1 América de Natal. E foi um resultado que derrubou a porrada de apostador. O Miron acertou. E quando perguntaram para o Miron, que fez os 13 pontos, que ficou milionário, né, por que ele tinha acertado, o Miron, que praticamente não tinha dente na boca, era o que na época a galera chamava de 1001, né, um cara do interior de Goiás e tal, o Miron declarou o seguinte, que não entendia nada de futebol, mas ele observou que tinha Vasco e América de Natal nesse teste, e tinha Fluminense e América do Rio. Ele achou que era o mesmo América, que o América ia jogar 2 vezes no mesmo fim de semana. Aí ele disse com a maior inocência que então fez uma coisa meio óbvia. Ele botou o América ganhando um jogo e perdendo o outro. O América de Natal, de fato, ganhou do Vasco e o Fluminense ganhou do América do Rio. Miron fez 13 pontos, aí virou criador de gado, virou milionário. Soube usar o dinheiro, ao contrário do Duda Loteca. O Duda Loteca foi um cara que também na época ganhou uma grana, mas torrou o dinheiro. O Duda Loteca começou a andar de kart, ia, por exemplo, para hotel, dava televisão colorida, que era a última moda de gorjeta para porteiro, pirou e perdeu tudo. O Miron não, ganhou. E tem um detalhe da cultura popular que é muito interessante. Com a criação da loteria esportiva, os resultados inacreditáveis se popularizaram definitivamente como zebra. A zebra é aquele resultado que é inacreditável, que você não acredita que vai acontecer. Então, a América de Natal ganhando do Vasco, deu zebra. E a expressão deu zebra está entranhada na cultura popular do Rio de Janeiro e vai para o Brasil inteiro por uma razão. Não existe zebra no jogo do bicho. Então é um resultado inacreditável. No jogo do bicho não pode dar zebra nunca. Por isso, quando no futebol o mais fraco ganhava do mais forte um resultado inacreditável, as pessoas diziam que era
zebra. E aí surgiu a zebrinha da loteria, desenhada pelo Borjalo, aparecia no Fantástico, era uma festa. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas coisas, eu vou indicar aqui. Isso aqui foi um livrinho que eu escrevi, chamado Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea, sobre clubes pequenos do Brasil, histórias de amor pelo futebol. E aqui me interessa um futebol que está fora do foco, né? O futebol que está fora, enfim, da mídia. É o Ode a Mauro Shampoo, lançado pela Mórula. E eu conto um pouco a história do Miron, falo do Jogo do Bicho, falo de uma porção de coisa sobre cultura do Rio de Janeiro, nesse livro aqui, chamado Coisas Nossas, que foi lançado pela José Olímpio. O título é uma homenagem a uma música do Noel Rosa, e aí eu falo um pouquinho sobre isso. Miron, milionário da loteca. Que chute inesquecível. Chutei muita bola dente de leite, muita, brinquei muito com ela. Eu amarrava o meu quichute na canela. E vocês que usaram quichute, amarravam na canela também? Minha gente, isto é cultura popular brasileira. É isso aí.